Meu nome é Thiago Mariano, sou diácono aqui na cidade de Refúgio. Cheguei aqui no primeiro culto da cidade de Refúgio em Campinas, no dia 24 de agosto de 2013, quando nós começamos lá atrás no hotel. Já tinha algumas pessoas que iam na sede, tinha um pequeno grupo já, e aí eles foram montando, e quando foi ter o primeiro culto aqui de divulgação, eu fui convidado por um amigo meu que já ia na sede, e foi muito engraçado, porque na época eu estava totalmente revoltado com a igreja. Vamos começar a partir daí. Como começou a sua história com Deus? Minha história com Deus começou desde a minha infância. Venho de um lar católico, cresci na igreja católica, fui coroinha, catequista de primeira comunhão, de crisma, e aí mais ou menos com os 16 anos, eu comecei a ter algumas amizades que eram evangélicas e começou a me surgir algumas dúvidas. Eu trabalhava numa livraria católica e de frente tinha uma livraria evangélica. E um belo dia, conversando, eu comecei as perguntas. Por que crente não acredita em santo? E dali foi me despertando, até que eu, dentro do meu quarto, eu e Deus, um dia eu fiz uma oração. Falei: Deus, se for verdade tudo isso que essas pessoas têm me falado, né, fala comigo na Bíblia também. Aí eu abri a Bíblia, Deus falou comigo acerca de santos e imagens e veneração e idolatria, e aí eu fui conhecer a igreja evangélica. Fui no primeiro culto que eu fui, eu já aceitei Jesus. E ali começou a minha caminhada, minha transição da igreja católica para a igreja evangélica. Isso na igreja tradicional ainda. A igreja tradicional ainda, com 16 anos. Aí como foi sua jornada dentro dessa igreja? Aí dentro dessa igreja, comecei a trabalhar nos ministérios, né, depois de conhecer, de caminhar, de aprender um pouco. Foi um pouco difícil também fazer essa transição do catolicismo pro evangélico, e como eu tinha uma referência em Jaguariúna, né, que é uma cidade do interior, então todo mundo me conhecia lá dentro da igreja católica, então eu tive que travar essa primeira luta ali, mas consegui vencer essa batalha. E daí depois, dentro da igreja evangélica, foi tudo fluindo, né? O Senhor foi me dando promessas, eu fui me envolvendo muito, participando de ministérios, grupo de jovens e tudo mais. E por 5 anos mais ou menos, eu fiquei ali na igreja tradicional, até que começou o meu despertamento da minha sexualidade, né? Foi com 20, 21, 20, 21 anos mais ou menos. Na verdade, antes eu já sabia, né? Acho que todo mundo, no fundo, acaba sempre sabendo quando é. Na verdade, eu sei que da minha sexualidade desde os meus 7 anos, né? Só que a gente vai deixando isso quieto, e aí dos 19, 20 anos começou a querer aflorar isso. Só que como eu estava dentro de uma igreja tradicional, eu não podia comentar, não podia falar com ninguém, até que chegou um momento onde eu vi que realmente eu não tinha mais como eu segurar. Cheguei para os meus pastores na época, compartilhei com eles, mas eles nada fizeram. Simplesmente a gente vai orar por você, fuja de amizades que possam te levar para isso, quando precisar, ore, corra aqui na igreja, corra atrás de nós, e nunca mais me perguntaram nada. Até que daí eu tive minha primeira experiência, e ali foi aquela luta constante. Igreja, mundo, mundo, igreja, até uma hora que realmente eu voltei para minha vida no mundo, minha vida secular, e eu não quis mais saber da igreja, porque eu falei: as pessoas não querem saber de mim. Isso já com 22 anos já mesmo. Eu falei: as pessoas não querem saber de mim, a igreja não quer saber de mim, Deus não me ama, então também não quero saber de mais nada. Vou viver a minha vida, vou pro inferno mesmo e tá tudo certo. Você chegou a pensar na sua sexualidade como pecado nesse momento? Sim, sim, acho que como a grande maioria, para mim era pecado, porque as pessoas falavam que era pecado, a igreja é dita até hoje que é pecado, que se você ficar com homem ou com mulher, alguém do mesmo sexo, enfim, você vai acabar indo para o inferno, porque Deus abomina isso. Então, por isso que eu acabei saindo do armário
tardiamente, justamente porque eu fiquei muito tempo reprimindo isso e tentando lutar com orações, com jejum, enfim, com todas as possibilidades que eu tinha para, tipo, não, isso realmente não é de mim, é do diabo e eu preciso me libertar disso. Que momento que você se aceitou? Quando, na verdade, eu comecei a ter as minhas experiências homossexuais já, que eu saí da igreja e que eu vi que realmente era aquilo que eu queria, que aquele era o meu eu mesmo, eu comecei a me aceitar. Então, aos poucos, eu comecei a me aceitar, falei, não, realmente é isso que eu quero. Comecei a contar para os meus amigos aos poucos, né, no dia a dia ali, e a hora que eu vi que, a partir do momento que eu comecei a contar, e quem realmente era meu amigo de verdade me aceitava, depois quando eu me assumi para minha família também, minha família me aceitou, então eu vi que não tinha problema nenhum em ser quem eu era. Dentro da igreja, em algum momento você se sentiu rejeitado? Sim. Tanto que algumas vezes, mesmo nesses momentos quando eu estava fora da igreja, eu tinha saudades. Eu tinha vontade de estar perto de Deus, porque apesar de estar no mundo, mas eu não deixava muitas vezes de ouvir louvor, de orar, de ler uma palavra, de assistir um culto online. Só que eu tinha a necessidade de estar no templo, de poder adorar, de poder receber uma oração. E às vezes que eu ia, eu sentia os olhares, eu via os olhares. Eu sentava no último banco da igreja para que a hora que acabasse o culto eu já vira, como eu ia na igreja aonde eu me converti, que era uma igreja onde eu me sentia bem. Eu tentei em outras igrejas, mas não gostei muito. Então eu sempre acabava voltando para aquela igreja que eu me converti. Então as pessoas me conheciam. Então eu já sentava no último banco justamente. Já acabou o culto, deu a bênção, eu já saía, não falava com ninguém. Pouquíssimas pessoas me abraçavam e eu sentia esse olhar. O que, que ele está fazendo aqui? Por que, que ele está aqui? Ah, mas agora ele vai voltar a ser da igreja de novo? Quando que ele vai voltar para o mundo de novo? Então eu sentia essa opressão muito grande das pessoas. Eu me sentia bem dentro da igreja, eu sentia que Deus me abençoava, mas as pessoas não me queriam ali. Então era uma coisa que o estar dentro da igreja muitas vezes também me fazia, eu me sentia mal por conta disso. Você comentou que você teve essa fase de aceitação, depois você acabou saindo da igreja por conta dessa revolta. E a partir daí, o que aconteceu? Enfim, aí passou-se um tempo, aí já estava com uns 25 anos mais ou menos, acho que mais ou menos isso. Um amigo, o meu amigo que é da sede, que era da sede na época, ele comentou comigo, falou, eu tô indo numa igreja aqui em São Paulo, que é uma igreja inclusiva. Na época, 2012, isso nem era muito ouvido ainda, eu nunca tinha ouvido, na verdade, o termo teologia inclusiva, igreja inclusiva. Ele comentou, tô indo numa igreja que aceita como nós somos e tal. Eu falei, viu, não quero saber de nada, não quero saber de jeito nenhum. E aí, quando o pessoal começou a fazer o movimento de vir aqui para Campinas, de fazer o culto aqui, de trazer a cidade de refúgio para a cidade de Campinas, esse meu amigo ele veio de novo. Ele falou, Thiago, a gente está indo para Campinas, a gente vai fazer um culto, lembra da igreja que eu comentei com você, que eu vou aqui, assim? Eu falei, sei. Ele falou, então a gente vai fazer um culto aí, eu gostaria de te convidar. E aí eu lembro exatamente. Eu digitei para ele assim, eu falei, eu vou porque eu estou com saudades de você e eu quero te dar um abraço, mas eu não estou indo por causa da igreja, porque eu não quero saber mais de igreja. Essas foram exatamente as palavras que eu usei no dia para ele. E aí chegou o dia, né? Eu lembro que quando eu vim ainda, por incrível que pareça, eu não vim sozinho, eu já trouxe alguns amigos juntos. Tinha acho que em torno de 150 pessoas aquele dia no hotel aqui em Campinas. E eu sentei no último banco da igreja, da mesma forma como eu fazia. Fechamos uma fileira e os meus amigos. E, enfim, teve todo o culto tal. E eu muito fechado para tudo mesmo. Braço cruzado. Eu lembro que eu não me sentia à vontade de adorar. Achei tudo muito, muito estranho assim, mas eu na minha, tipo, vim
porque meu amigo me pediu, vou conversar com ele no final depois disso, depois a gente sai e tal, e ponto, e vou voltar para minha vida. Só que daí no final, na hora do apelo, a pastora Lana, ela começou a fazer o apelo, e Deus começou a revelar para ela a vida de uma pessoa. Começou a falar as características, enfim, o que Deus estava falando naquele momento a respeito de uma pessoa, e nisso o meu amigo, que eu tinha levado, ele começou a chorar, e eu falei, alguma coisa está acontecendo. E aí, quase no finzinho assim, do que Deus estava falando através da vida da pastora Lana, ela falou, e você é filho de pastor. E quando ela falou isso, meu amigo, ele era filho de pastor. Então aquilo ali foi como se algo assim tivesse, uma muralha tivesse caído, né? Aquilo que estava me segurando, eu já... Aí meu amigo levantou, foi lá pra frente e tal, e a hora que a pastora Lana fez o apelo aberto, você que quer se reconciliar tal, eu já levantei a minha mão, já fui lá pra frente, e a hora que eu me dei conta, eu já estava lá na frente. Era algo que eu não queria, que eu não imaginava, e era para ser um culto, era para ser uma vez por mês, o culto aqui em Campinas. Só que, mas enfim, acabou o culto, fiz minha reconciliação com o Senhor e tal. Só que para mim, na minha cabeça, tinha sido ali só e eu ia parar, ia voltar para minha vida e vida que segue. Só que daí já no domingo que vem, no domingo seguinte, o pessoal de novo ia fazer outra célula. O que era para ser uma vez por mês, começou a ser já todo final de semana aqui em Campinas, né? E eu comecei a vir, naturalmente. No domingo seguinte eu vim, no outro domingo eu vim de novo, e de Jaguariúna para Campinas tem pedágio, então eu lembro muito bem, eu contando as moedas para pagar o pedágio, porque eu queria estar aqui no domingo que vem de novo, e a hora que eu me dei conta eu já estava fazendo parte da cidade de refúgio. Já estava vindo todos os cultos, já estava trazendo os meus amigos, divulgando, e foi muito natural esse meu reencontro com Deus. Foi muito, obviamente no começo, muito desafiador, a questão da sexualidade novamente, de uma igreja que te aceita, esse mundo inclusivo, a teologia inclusiva, e foi onde eu fui reaprendendo eu e Deus novamente. Quando foi o momento em que você percebeu essa reconciliação com Deus e com a igreja? No momento onde a gente foi inaugurar o templo da cidade de refúgio em Campinas. Nós inauguramos o templo A inauguração oficial foi em fevereiro de 2014, mas em janeiro a gente já tinha alugado o templo, em janeiro de 2014 nós já tínhamos alugado, e eu lembro muito bem também que foi um dia onde nós estávamos montando o altar, martelando, enfim, os pallets lá e tudo mais, e a gente sentou, e assim, depois de um dia de trabalho, a gente sentou para comer uma pizza ali, conversando, e eu olhei tudo aquilo ali, eu falei, eu nunca imaginava que eu estaria numa igreja novamente. E tá participando do início, que quando eu me converti, já era uma igreja pronta e tudo mais, e eu vendo que eu estava fazendo parte daquilo, de algo que estava sendo novidade no Brasil, praticamente, na época, e que eu estava e que Deus me amava do jeito que eu era, e que eu estava ali participando de uma geração, de um recomeço, foi onde eu falei, realmente Deus me aceita, realmente Deus me ama da forma como eu sou, porque as coisas elas foram acontecendo muito naturalmente. O meu chegar, o meu estar, as palavras, as orações dos pastores na época, as confirmações de Deus para minha vida, aonde coisas que o Senhor tinha falado lá atrás na minha conversão, e Deus veio falar novamente aqui, de pessoas que nem me conheciam. E 6 meses depois, nós inauguramos em fevereiro, quando foi em julho, durante uma pregação, eu no trabalho de culto e tal, surgiu uma dúvida naquele momento na minha mente. Falei, olhei para, tinha um mezanino, né, no primeiro templo, eu lá de cima, eu olhei assim para toda a igreja, no meio do culto, falei, Deus, é isso mesmo, na minha mente. E aí a pastora veio durante a pregação, ela veio com uma palavra
de resposta para mim naquele momento, e eu falei, não, é isso, é Deus. Agora eu sei que realmente eu não tenho mais dúvidas. E aí eu fiquei firme ali com o Senhor dentro da cidade de Refúgio Campinas durante 5 anos. Fui ungido a diácono em 2015 e trabalhando e trazendo pessoas e falando da cidade de refúgio, fazendo evangelismo e tentando levar Jesus para novos refugiados que não conheciam ainda a igreja, falando, você é aceito, Jesus te ama, vem porque tem uma igreja que te aceita do jeito que você é. Perfeito. Para a gente fechar o mundo, Mariano, antes e depois da reconciliação com Deus. Nossa. É outra pessoa. É outra pessoa. Até esses dias eu estava lembrando essa questão do Mariano. Meu nome é Thiago Mariano. E isso começou porque na época, lá atrás no começo, tinha vários Thiagos. Era Thiago Mariano, Thiago Iobi, Thiago Siqueira. E aí as pessoas começaram a me chamar pelo sobrenome, oh, Mariano, Mariano, Mariano. E isso foi ficando muito comum. Então, quando eu estava dentro da igreja, eu só atendia o Mariano. Se falasse Thiago, eu nem atendia mais. E um dia eu orando, no meu momento eu e Deus, Deus ele me disse, ele falou, se for preciso, eu mudo até o seu nome. Hoje você entende porque te chamam só de Mariano? E ali foi o momento onde eu falei, meu Deus, é isso. Então, assim, realmente eu vejo um Tiago antes, um Tiago depois. Antes eu era somente Tiago, hoje eu sou o Mariano, hoje eu sou o diácono Mariano na cidade de Refúgio, porque realmente eu mudei a minha vida. Deus me transformou de dentro para fora, Deus tem me transformado de dentro para fora, e essa tem sido minha oração nos últimos tempos. Porque todos os dias nós temos coisas para mudar, por mais que a gente acerte uma coisa hoje, amanhã a gente vai ter outra coisa, depois outra coisa, mas quando a transformação vem de dentro para fora, quando realmente nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, e nós entendemos que Ele realmente nos ama, Ele nos acolhe, e não tem nada que possa nos parar diante do Senhor, a gente entende, não, aqui é meu lugar, aqui é onde o Senhor me quer. Então, se o Senhor me mandar ir, eu vou ir. Se o Senhor mandar eu parar, eu vou parar. Se o Senhor mandar eu ficar, eu vou ficar. E é assim que eu me vejo hoje, debaixo de algo espiritual, aonde o Senhor me levar, eu estarei indo para poder levar tanto o Evangelho inclusivo e a cidade de refúgio para os 4 cantos. Perfeito. É isso. Acabou? Acabou. É tremendo aqui.